Olá a todos e sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui comigo para uma jornada de fé e inspiração. Você já se sentiu pequeno diante de um problema gigante? Ou talvez já teve a sensação de que uma tempestade na sua vida nunca ia passar? Todos nós enfrentamos momentos assim, onde o medo parece tomar conta e a esperança fica distante. Mas é exatamente nesses momentos que as histórias mais poderosas nascem. Hoje, vamos mergulhar em uma passagem que tem ecoado através dos séculos, trazendo conforto e força para corações aflitos. É a história de um grupo de homens, pescadores experientes, que se viram completamente indefesos diante da fúria da natureza. Mas eles não estavam sozinhos. Imagine a cena. Um barco de madeira, pequeno e frágil, no meio do mar da Galileia. O dia foi tranquilo, mas ao cair da noite, o céu escurece de repente. O vento começa a uivar como um animal selvagem, e as ondas, que antes eram gentis, se transformam em monstros de água, que se chocam contra o barco. A chuva cai torrencialmente, o barco balança sem controle, e a água começa a invadir, ameaçando afundar tudo. Dentro desse caos, os discípulos de Jesus estão em pânico. Eles estão lutando com todas as suas forças, usando toda a sua experiência para manter o barco flutuando. Mas a tempestade é forte demais. O medo aperta o peito deles. Eles olham uns para os outros com olhos arregalados, pensando: é o fim. Vamos morrer aqui. O desespero toma conta. E enquanto tudo isso acontece, onde está Jesus? Ele está na polpa do barco, dormindo tranquilamente sobre um travesseiro. Parece inacreditável, não é? Como alguém pode dormir no meio de uma tempestade tão violenta? O sono dele não é de descaso, mas de confiança absoluta. Ele sabe quem controla os ventos e o mar. Desesperados, os discípulos correm até ele e o acordam, gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? A pergunta deles é carregada de medo e até de uma certa acusação. Eles estão dizendo: Jesus, você não está vendo o nosso sofrimento? Você não se importa? Jesus abre os olhos, mas não olha para eles com repreensão. Ele olha com uma calma que contrasta totalmente com a fúria da tempestade. Ele se levanta e, com uma autoridade que silencia até a natureza, ele se vira para o mar e para o vento e ordena com apenas 2 palavras: acalma-te, emudece. E no mesmo instante, o milagre acontece. O vento para de soprar, as ondas gigantes se acalmam. O mar, que segundo os antes, era um caos de fúria, se torna um espelho de tranquilidade. Um silêncio profundo e reverente toma conta do lugar. A tempestade acabou, tão rápido quanto começou. Só então, Jesus se vira para os seus discípulos e faz uma pergunta que ecoa até hoje: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele não estava bravo com o medo deles, mas queria ensiná-los algo profundo. Ele queria mostrar que a presença dele no barco era a garantia de que, não importa o tamanho da tempestade, eles estavam seguros. Essa história não é apenas sobre um evento milagroso que aconteceu há 2000 anos. É uma mensagem para você. Hoje, qual é a tempestade que você está enfrentando? Pode ser uma crise financeira, um problema de saúde, uma dificuldade na família, a ansiedade ou a incerteza sobre o futuro. Talvez você sinta que seu barco está prestes a afundar e você tem clamado por ajuda. A lição aqui é poderosa. Mesmo que pareça que Jesus está dormindo no seu barco, ele está presente. Sua aparente quietude não é ausência. A fé não é a ausência do medo, mas a decisão de confiar mesmo quando se tem medo. A fé é olhar para a tempestade e lembrar que quem está com você no barco é maior do que qualquer onda. Mas a jornada da fé não para por aí. Vamos pensar em outra situação. Imagine uma multidão imensa, mais de 5.000 pessoas, seguindo Jesus para ouvir suas palavras. Eles estão no meio do nada, o dia está acabando e a fome começa a apertar. Não há lojas,
não há restaurantes. Os discípulos, práticos, sugerem que Jesus mande o povo embora, para que possam procurar comida. E Jesus, novamente, os surpreende. Ele diz: dai-lhes vós de comer. Os discípulos ficam perplexos. Como eles poderiam alimentar tanta gente? Tudo o que eles encontram é o lanche de um menino: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olhando para a multidão, aquilo não era absolutamente nada. Parecia impossível, ridículo até. É aqui que a história se torna extraordinária. Jesus não olha para a escassez. Ele pega o pouco que eles têm, olha para o céu e agradece. Ele abençoa aqueles 5 pães e 2 peixes. Então, ele começa a repartir. E os discípulos distribuem para a multidão. E o milagre da multiplicação acontece. Conforme eles distribuem, a comida não acaba. Pelo contrário, ela se multiplica. Todos comem até ficarem completamente satisfeitos. Homens, mulheres, crianças. Ninguém ficou com fome. E o mais incrível, depois que todos comeram, os discípulos recolheram as sobras e encheram 12 cestos. Sobrou muito mais do que eles tinham no início. O que essa história nos ensina? Que nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. Aquilo que você considera insignificante, seu pequeno talento, seus recursos limitados, sua pouca força menos, quando entregue com um coração grato e confiante, pode ser multiplicado de formas que você nem imagina. Deus não precisa da nossa abundância para operar milagres. Ele só precisa da nossa disposição em entregar o pouco que temos. Pense na sua vida. O que você tem em suas mãos, que parece pouco demais para resolver seu problema. Uma pequena quantia de dinheiro, uma ideia simples, um gesto de bondade. Não despreze os pequenos começos. Entregue isso a Deus em oração, com um coração agradecido, e observe o que Ele pode fazer. A fé e a generosidade têm o poder de transformar a escassez em abundância. As tempestades da vida e os desertos da escassez são inevitáveis, mas essas histórias nos garantem que não precisamos enfrentá-las sozinhos e nem com nossos próprios recursos limitados. Com fé, a tempestade mais assustadora pode se acalmar. Com fé, o pouco que temos pode alimentar multidões e ainda sobrar. A tempestade vai passar. O deserto vai florescer. A chave é manter os olhos fixos em quem tem o poder sobre todas as coisas. Ele está no seu barco. Ele pode multiplicar o seu pão. Confie nele. Espero que essas histórias tenham renovado sua esperança e fortalecido sua fé. Às vezes, tudo o que precisamos é lembrar das maravilhas que já foram feitas, para acreditar nas que ainda virão. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas. E comente abaixo. Qual tempestade você precisa que se acalme hoje? Compartilhar nos ajuda a ver que não estamos sozinhos em nossas lutas. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos de fé e esperança. Um grande abraço e que a paz, que acalma a tempestade, inunde o seu coração. Até a próxima.